você que me assiste, o meu nome é Isabela e eu sou tutora da Escola Arca. Eu estou aqui hoje para apresentar o nosso projeto de história. Você já deve saber que o título é A Vida nos Castelos. Como nós vamos estudar a vida nos castelos, precisamos antes de um contexto histórico de como essa vida nos castelos surgiu, tá? A época que nós vamos estudar é a Era Medieval. Os castelos começaram a ser construídos justamente nessa época, lá pelo século V, há muitos anos atrás, porque você ouvindo assim a palavra medieval, você pode não ter noção exatamente do que é que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma época onde as pessoas não tinham celulares, computadores, não tinham tablets, máquinas de lavar roupa ou geladeiras. Tudo era feito de forma rústica e natural, da melhor forma que eles encontraram para fazer, certo? Então, com esse projeto, nós vamos aprender sobre como os castelos foram construídos, inicialmente, quais eram as suas funções e os avanços na construção que foram feitos ao longo da época. Aprenderemos também sobre príncipes e princesas, reis e rainhas que tiveram suas importâncias naquela época. Também aprenderemos sobre hábitos de higiene, como as pessoas faziam as suas próprias roupas, como elas tinturavam as suas roupas, o que faziam os cavaleiros, se os animais, como eles eram tratados, como eles eram cuidados. Nós aprenderemos todo o contexto histórico que envolvia os castelos. Também seria importante vocês aprenderem sobre a diferença entre castelo e palácio e as suas funções. É importante você saber que naquela época as pessoas viviam em bastante conflitos, em constantes batalhas. Então os castelos, além de serem o centro de tudo no que diz respeito à economia, o comércio, também em relação ao contexto social e econômico, eles também serviam como fortes e como fortalezas mesmo, para impedir que as pessoas sofressem algum tipo de ataque, ou, no mínimo, reduzi-los. Como você pode ver nessas imagens, os castelos eram construídos em lugares altos, com muralhas imensas, torres, fossos, calabouços e pontes levadiças. Geralmente, eles eram construídos para abrigar as pessoas, a população que vivia ao seu redor, em meio às guerras, às grandes batalhas. Hoje em dia também há um grande debate porque muitas pessoas acreditam que os castelos eram como nos filmes, com lugares luxuosos, limpos, organizados, quando na verdade eles tinham sim muitos cômodos, mas eles eram frios e simples, porque o seu grande objetivo era a proteção e não uma qualidade de vida. Hoje em dia, esses castelos antigos foram transformados em hotéis, museus e lugares turísticos para que as pessoas possam ir visitar e imaginar como era a vida nos castelos.